O mercado financeiro sobe a estimativa da inflação para 2022. Menos de 12% dos adolescentes de São Paulo tiraram o título de eleitor para votar neste ano, e você vai ver também. Aumentam os casos de síndrome respiratória aguda grave no público entre 5 e 11 anos. A gente traz também as últimas atualizações sobre o conflito no leste europeu. O que foi destaque no esporte neste fim de semana? E ainda, a segunda caixa preta de avião que caiu na China é encontrada. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. O mercado financeiro subiu a estimativa de inflação para esse ano. Essa foi a 11ª previsão de alta seguida. O Banco Central informou que os analistas do mercado financeiro aumentaram em 0,27% a estimativa para inflação neste ano, passando para 6,86%. Os dados são da pesquisa com mais de 100 instituições financeiras feita na semana passada. O resultado representou a 11ª alta seguida na previsão do mercado. Na semana passada, o Banco Central admitiu que a meta de inflação deve ser superada novamente neste ano. As previsões de inflação começaram a subir com mais intensidade após o aumento nos combustíveis anunciado pela Petrobras em março, em meio à disparada do preço do petróleo, que é reflexo da guerra na Ucrânia. Se confirmada a previsão do mercado para a inflação em 2022, esse vai ser o segundo ano seguido de estouro da meta de inflação. Em 2021, o IPCA somou 10,06%, o maior desde 2015. Para alcançar a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia, a Selic. Para 2023, o mercado financeiro subiu para 3,80% a estimativa de inflação. Já começaram a valer as regras que permitem trabalho remoto e por produção. O governo publicou hoje a medida provisória que regulamenta esse tipo de trabalho e prevê mudanças no auxílio alimentação e facilidades em caso de calamidade. A medida provisória traz uma série de mudanças para os trabalhadores, entre elas a permissão para o trabalho híbrido, ou seja, presencial e remoto também. Outra mudança é a criação do contrato de trabalho por produção ou tarefa sem controle da jornada de trabalho. Há ainda ações que podem ser aplicadas especificamente em cidades que enfrentam calamidades públicas como enchentes e, nesse caso, pode ter autorização para empresas cortarem jornadas de trabalho e salários, adiar o recolhimento do FGTS dos trabalhadores e a permissão para antecipação de férias individuais e folgas em feriados. As regras entram em vigor hoje, data da publicação do documento por um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não forem aprovadas pelo Congresso dentro desse período, perdem a validade. O Ministério do Trabalho informou que as mudanças tentam adaptar a legislação às necessidades das novas formas de trabalho explicitadas durante a pandemia. E olha só, entregadores e motoristas de aplicativos marcaram para amanhã, terça-feira, uma greve nacional. Os aumentos nos preços dos combustíveis diminuíram os ganhos da categoria e com a alta da inflação e dificuldade para manter os custos de vida, serão reivindicados um reajuste que repõe as altas recentes do GNV, o gás natural veicular, corrida mínima no valor de R$10 e regulamentação da profissão. O início do ato está previsto para amanhã, terça-feira, em todo o país, às 8 horas. Mudando de assunto, menos de 12% dos adolescentes de 16 e 17 anos de São Paulo tiraram o título de eleitor para votar neste ano. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral Paulista.
De acordo com o IBGE, o estado de São Paulo tem pelo menos 1.200.000 pessoas entre 16 e 17 anos. Mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral Paulista, apenas 141.668 jovens dessa faixa estão com o título em dia para participar das próximas eleições. Esse total representa apenas 11,6% dos adolescentes entre 16 e 17 anos habitantes do estado. O voto nessa idade é facultativo e obrigatório apenas depois dos 18 anos. O prazo para quem deseja retirar o documento termina no dia 4 de maio. Ainda segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o estado de São Paulo contabiliza também 3.166.000 títulos eleitorais cancelados. Segundo o tribunal, esse número é referente a 18 de março e é o mais atualizado. E até a eleição em outubro, todos os títulos precisam ser regularizados e feitas as transferências do documento para quem mudou de residência. Tanto esses procedimentos quanto o primeiro título podem ser feitos pela internet, por meio do Título Net. E mudando de assunto, aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave no público entre 5 e 11 anos. Pouco mais da metade dessas pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. No momento em que é registrado um crescimento no número de crianças com síndrome respiratória aguda grave, o Brasil tem cerca de 52% do público infantil vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, o índice cai para pouco mais de 10%. De acordo com o último boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, o país registrou um aumento de 216% na média móvel de casos de síndrome respiratória entre crianças de 5 a 11 anos. Isso representa uma alta de cerca de 160 para 506 casos semanais. Já em relação ao público de 0 a 4 anos, a alta apontada pela Fiocruz foi de 77%. De acordo com o levantamento, o número de casos semanais passou de 970 para cerca de 1.870. Esse crescimento se deu entre a primeira semana de fevereiro e a semana epidemiológica de 13 a 19 de março. Segundo a Fundação, os dados levam em conta todos os vírus associados a síndromes respiratórias agudas graves. A alta aconteceu durante o retorno do ano letivo presencial. Para isso, os pesquisadores relatam a importância de evitar aglomerações e de ações como o uso de máscara e álcool em gel. Para quem tem mais de 5 anos, a vacina contra a Covid também é altamente recomendada. E um novo estudo israelense indicou que a quarta dose da vacina contra a Covid reduziu a mortalidade pela doença em quase 80%. A dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid reduz o risco de morte pelo vírus em 78%. Foi o que revelou um estudo com base em dados de mais de 500 mil de pessoas entre 60 e 100 anos de idade. O estudo, de caráter preliminar, foi realizado pelo Departamento de Medicina Comunitária de Clalit, em conjunto com 2 centros acadêmicos israelenses. As análises aconteceram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando a variante Ômicron já era dominante, e focaram nas taxas de mortalidade entre a população que recebeu a quarta dose e aqueles que receberam apenas a terceira dose. Diante da expansão da cepa contagiosa Ômicron, Israel começou a vacinar pessoas com mais de 60 anos com a quarta dose no início de janeiro. E hoje são mais de 747 mil pessoas que receberam esse reforço. Neste momento, a mortalidade no país é relativamente baixa, mas há preocupação entre as autoridades de saúde, pois nas últimas semanas ela vem aumentando ligeiramente. E agora vamos para um balanço da vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 411.548.000 doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175.685.000 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso representa 82,36% da população. Enquanto 159.842.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa aí 74,93% da população.
E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 76 milhões de pessoas, o que representa 35,64% dos brasileiros. Cerca de 10 milhões e 400 mil crianças já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E ainda falando de coronavírus, novos confinamentos foram decretados em Xangai para conter o avanço da variante Ômicron. E o anúncio provocou uma corrida aos mercados. Autoridades anunciaram no domingo à noite um confinamento em 2 fases na cidade de 25 milhões de habitantes para organizar testes em larga escala. O anúncio provocou uma corrida aos mercados de moradores cada vez mais irritados com a incapacidade das autoridades de conter o foco da doença depois de 3 semanas de medidas restritivas. O governo tentou evitar os fechamentos severos aplicados em outras cidades do país e optou por confinamentos direcionados para não afetar a economia de Xangai. A cidade se tornou, nas últimas semanas, o principal foco de Covid-19 na China e registrou nesta segunda o novo recorde de 3.500 contágios em 24 horas. A área confinada a partir desta segunda-feira é o Distrito Leste, conhecido como Pudong, que inclui o principal aeroporto internacional e o distrito financeiro da cidade. O confinamento vai seguir até sexta-feira, quando vai passar a ser aplicado em Puxi, setor mais populoso da cidade na Zona Oeste. A China conseguiu manter o vírus sob controle nos últimos 2 anos com uma estratégia rígida de tolerância zero contra a Covid, que incluiu confinamentos em larga escala de cidades, até em casos em que relativamente poucos contágios eram registrados. Mas a variante Ômicron é mais difícil de erradicar e nas últimas semanas foram registrados milhares de novos casos diários. E agora a gente traz atualizações sobre o conflito no leste europeu. A próxima rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia será realizada amanhã, terça-feira, em Istambul, na Turquia. O presidente russo Vladimir Putin e seu colega turco Tayyip Erdogan concordaram em uma ligação telefônica ontem sobre a necessidade de um cessar-fogo. O novo encontro entre as delegações acontecerá depois que Volodymyr Zelensky declarou que a Ucrânia está pronta para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz. Enquanto a conversa não acontece, nesta segunda-feira a Ucrânia suspendeu os corredores de retirada de civis por temores de provocações russas. A vice-primeira-ministra do país alertou pela rede de mensagens Telegram que os serviços de inteligência me informaram sobre essas possíveis provocações e que a decisão foi tomada para preservar a segurança dos civis. Diariamente são organizados corredores humanitários a partir das cidades mais afetadas da Ucrânia para permitir a retirada de pessoas. Em várias ocasiões, Kiev denunciou ataques russos contra os corredores, especialmente ao redor da cidade cercada e devastada de Mariupol. As tentativas de negociações seguem encontrando barreiras. O porta-voz do Kremlin afirmou nesta segunda que Rússia e Ucrânia não alcançaram avanços significativos. As delegações se preparam para novas rodadas de conversas presenciais, enquanto os dois lados conversam regularmente por videoconferência desde o início da ofensiva no fim de fevereiro. O Kremlin denunciou nesta segunda-feira os comentários feitos pelo presidente americano Joe Biden. Ele chamou Vladimir Putin de carniceiro, se referindo à ofensiva da Rússia na Ucrânia. Ditador assassino, criminoso de guerra e carniceiro. Esses foram adjetivos usados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin. Nesta segunda-feira, o Kremlin criticou os comentários. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que chamar Putin de carniceiro é uma declaração alarmante e advertiu que Moscou vai continuar monitorando de perto os comentários do presidente dos Estados Unidos. No sábado, durante uma visita à capital da Polônia, Varsóvia, o presidente americano criticou de maneira veemente o colega russo e o chamou de carniceiro. Biden defendeu que Putin não pode permanecer no poder por causa da ofensiva russa na Ucrânia. Pouco depois, a Casa Branca afirmou que Biden não havia estimulado nenhuma mudança de regime na Rússia. O líder americano viajou à Europa para reforçar a união do Ocidente contra a Rússia, que iniciou a invasão ao território ucraniano no dia 24 de fevereiro. E você vai ver a seguir o que foi destaque no esporte neste fim de semana. E ainda, a segunda caixa preta do avião que caiu na China foi encontrada em instantes. Nós voltamos já.
Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h18. E hoje é segunda-feira, hoje é dia de destaque no esporte, não é, Paty? Isso mesmo, e quem traz as informações pra gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela, a todos que nos assistem na HIT. E a corrida de ciclismo mais famosa do mundo, o Tour de France, expandiu seu trajeto neste ano. A competição, que terá início no dia 1º de julho, partirá de Copenhague, na Dinamarca. Ciclistas de todos os lugares da Dinamarca são vistos à medida que o Tour de France se aproxima. A corrida mundialmente conhecida é uma competição anual de ciclismo de estrada. A prova foi organizada pela primeira vez em 1903 e neste ano a Dinamarca entrou na rota, sediando a largada em Copenhague e mais 2 etapas na Escandinávia, antes do deslocamento até a França. Cruzando os Alpes, o Tour de France passará brevemente pela Suíça. O evento esportivo já está movimentando o país escandinavo, inclusive a família real dinamarquesa. Estou ansioso para dar as boas-vindas aos pilotos para a grande largada aqui em Copenhague. A população local também está sentindo a emoção de receber o Tour de France. Estamos muito empolgados aqui em Copenhague com a chegada do Tour de France. Falta pouco tempo e já começamos a sentir a emoção desta grande festa. Esperamos por isso há algum tempo, porque a corrida foi adiada por causa da pandemia de Covid. Mas agora estamos prontos para começar a comemorar. We are very ready. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima. Grande abraço a todos. Muito obrigada, Leonardo, pela participação e até a próxima semana. Até semana que vem. E agora voltamos a falar da crise no leste europeu. A Espanha anunciou um pacote de 6 bilhões de euros para compensar os impactos causados pela guerra na Ucrânia. As medidas incluem subsídios sobre os combustíveis, aumento de auxílios e limite de revisão no preço dos aluguéis. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou um plano de ajudas diretas de 6 bilhões de euros, mais de 30 bilhões de reais, para residências e empresas. O pacote inclui subsídios para combustíveis para compensar o impacto econômico provocado pela guerra na Ucrânia. O plano, que será adotado na terça-feira no Conselho de Ministros, vai prosseguir até 30 de junho e vai incluir também 10 bilhões de euros em crédito garantido pelo Estado. Os anúncios foram feitos em um fórum econômico em Madrid. Em terceiro lugar, em matéria de vivienda e de forma excepcional. Em termos de habitação e de forma excepcional para evitar aumentos elevados que prejudiquem as famílias inquilinas, as revisões de aluguel para os próximos 3 meses terão um limite de 2%. E também para ajudar as famílias mais desfavorecidas, o governo da Espanha aumentará o valor do auxílio vital mínimo em 15% nos próximos 3 meses. Do ingresso mínimo vital. Entre as principais medidas estão o subsídio de 20 centavos de euros sobre os combustíveis, dos quais 15 centavos serão financiados pelo Estado e os outros 5 pelas empresas de petróleo. O governo havia anunciado medida similar na quinta-feira passada, mas que só atingia o setor dos transportes. Agora, as iniciativas se estendem a cidadãos e demais empresas. Outro país que está de olho em medidas para amenizar os custos de combustíveis e alimentos que aumentaram por conta da crise na Ucrânia é o Japão. Amanhã, o primeiro-ministro do país deve ordenar ao governo que monte um novo pacote de ajuda até o final de abril. Há parlamentares pedindo um pacote de cerca de 10 trilhões de ienes, o que equivale a mais de 80 bilhões de dólares. E a segunda caixa preta do avião que caiu na China na semana passada foi recuperada. A descoberta pode ajudar a solucionar os motivos do acidente. Socorristas encontraram no domingo a segunda caixa preta do avião que se acidentou na China, com 132 pessoas a bordo. A descoberta pode ajudar a solucionar o mistério da queda repentina do Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, que viajava entre cidades de Kunming e Cantão. A primeira caixa preta, que contém as conversas na cabine, foi recuperada na quarta-feira e enviada a Pequim para análise, que pode demorar vários dias. A segunda caixa tem os dados do voo, como velocidade, altitude e a rota seguida.
Na noite de sábado, depois de confirmar a identidade de quase todas as vítimas, a administração de voo civil da China confirmou que todas as pessoas a bordo, 123 passageiros e 9 tripulantes, morreram. Este é o pior acidente aéreo em 3 décadas na China, onde a segurança aérea é considerada muito boa por especialistas. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 1h50. E claro, eu espero você. Até mais. Até mais.